Ok, vocês pediram, então vamos lá. Tiago, responde pra gente o que é um trauma em menos de um minuto. Um trauma é um registro emocional com uma intensidade acima do que a pessoa está acostumada a sentir. Menos de um minuto, mas agora eu vou explicar melhor para você entender melhor. Olha só, nós temos, de acordo com a fase da vida, uma certa cota, uma régua do quanto nós entendemos e conhecemos, processamos de reações emocionais. Nós nascemos com essa régua praticamente zerada. Por quê? Nós ainda não sentimos nenhuma emoção diferente das básicas ali, em intensidades pequenas. À medida em que a gente vai vivenciando essas emoções, nós vamos conhecendo-as. Olha, o que é passar uma vergonha? Eu só vou entender quando eu passar por essa vergonha. Só que eu tenho intensidades diferentes de vergonha. E aí eu tenho uma paridade com a minha competência cognitiva emocional. Adianta ensinar para uma criança de pouca idade o que é uma vergonha muito forte? Não. Primeiro porque ela não tem competência para processar aquilo tudo. Isso vai gerar um trauma, um registro traumático. Faz mais sentido agora? À medida em que nós vamos crescendo, essa régua tem que ir aumentando. Quando nós falamos de reações emocionais, nós falamos de intensidade também. Não é só felicidade. Eu tenho níveis de felicidade, muita felicidade, pouca felicidade, média, raiva, todas as emoções ou percepções emocionais se aplicam a essa regra. Então, quando eu exponho uma pessoa, principalmente na infância, que é onde essas réguas estão todas numa configuração mínima, e a cognição, a capacidade cognitiva das crianças é limitada para aprender sobre fortes reações emocionais. Uma criança, nos seus primeiros meses, anos de vida, ela não entende nem o que é o medo. Em situações que proponham medo, ela se arrisca muito fácil. E quando você tenta ensinar para ela o que é ter medo, a capacidade cognitiva dela de entender isso é limitada. Se você fizer algo para que ela tenha medo de você, ela pode não apenas aprender até onde ela dá conta, né? A sentir medo, mas ela também pode aprender a ter um trauma de você, que é uma resposta automática exagerada de resistência e autopreservação. Ensinar uma criança a ter medo, por exemplo, não quer dizer que ela tenha que ter medo de mim. Eu estou ensinando, mas se ela não consegue processar isso, ela vai entender que deve ter resistência de mim. Eu sou uma ameaça para ela. Percebe a importância de alinhar o quanto eu ensino para uma criança, à medida em que ela vai se tornando adulta, e o quanto ela tem capacidade de aprender? Pronto. Agora, o que é um trauma então? É quando uma pessoa, muitas vezes uma criança, ela é exposta a algum estímulo que gera uma reação emocional com uma intensidade além do que ela tem competência para processar. Não faz sentido? Isso é um registro traumático. E detalhe, os traumas não são apenas momentos ruins ou de valência negativa, não. Traumas são momentos positivos também, ok? De valência positiva. Então não é só um medo, uma raiva, uma coisa ruim, não. Uma pessoa que está sentindo uma felicidade acima do que ela está acostumada a sentir, isso vai representar um registro traumático também. Se ela não tem competência cognitiva para lidar com aquela felicidade, e isso for apresentado para ela de maneira muito abrupta, assim, por exemplo, uma criança que vai conhecer o pai pela primeira vez, ou que vai ver o pai depois de muito tempo, estava sentindo saudade, ou sofrendo pela ausência do pai ou da mãe, seja como for, um casal que vai se reencontrar, momentos positivos, mas que tendem a gerar uma reação emocional além do que as pessoas estão acostumadas a sentir. São momentos traumáticos. Certamente nesses momentos a descarga de adrenalina, a descarga de cortisol, a descarga de substâncias pode ficar acima, além do que o corpo está acostumado a processar e a digerir. Isso causa um momento preocupante ali. O cérebro, o nosso sistema nervoso, pode gerar registros imprevisíveis, inclusive de resistência, de pânico, de medo, de transtornos, ou que vão alimentar transtornos em um próximo momento. Por fim, vale lembrar que reações emocionais
são, na verdade, reações bioquímicas no nosso corpo, ok? Nossa, eu tive um trauma de raiva. Isso quer dizer que hormônios e neurotransmissores que representam a raiva foram descarregados, secretados em você em uma proporção que você não estava acostumado, seu corpo não estava acostumado a lidar. E até coisas boas. Nossa, eu tive uma felicidade sensacional. Olha, coisas boas, né, foram liberadas no seu sistema nervoso, além do que você estava acostumado a processar. O registro pode até ser positivo, mas o período em que essa janela esteve aberta para registro do trauma é preocupante. Algumas coisinhas podem ter sido processadas ali, que serão precursores de futuros transtornos, se não forem bem cuidadas. Traumas, de maneira geral, eles devem ser entendidos, né, e lidados com muita cautela. Aconteceu? Olha, com um profissional competente para saber se foi corretamente digerido. Nós temos um sistema, como se fosse um sistema imunológico mental, que é capaz de digerir esses eventos quando eles acontecem, se esse sistema não for atrapalhado, ok? Aí aquele registro pode ficar realmente e acabar se transformando em uma traumatização. Bom, faz mais sentido agora para você? Uma última vez, o que é um trauma? É um registro no nosso sistema nervoso, um registro emocional, né? Um registro no nosso sistema nervoso com uma intensidade acima do que nós temos, naquele momento do registro, competência para digerir e conhecimento. Não conheço aquela intensidade de impacto emocional. Isso é um trauma. Não tenho competência para digerir isso. É um trauma muito forte. Fechado? Bom, espero que tenha feito sentido para você e agregado mais valor no seu estudo, no seu desenvolvimento sobre neurociência e hipnoterapia baseada em neurociência e no seu desenvolvimento pessoal. Então, curte, comenta, deixa seu comentário aqui para saber o que você achou. Se não está inscrito ainda, se inscreve aqui no canal e te vejo no próximo vídeo. Fechado? Até lá então.